Salve, meu aluno querido, minha aluna querida, tudo bem com vocês? Então vamos aqui continuar nossa preparação para a Polícia Penal de Minas Gerais. Aqui uma análise da redação modelo do meu brother Osiel, aluno nosso aqui do curso, né? Aluno das antigas aqui. Cara, começou aí no nível mediano, nível mais ou menosinho, e agora eu vou mostrar para você a redação desse brother, como é que tá sensacional, tá? Para vocês terem uma base aí do que escrever, de como escrever, observando as estruturas, observando a questão da letra, para que vocês repitam esse processo e que consigam tirar uma boa nota na Selecon, independentemente do tempo, tá? Então, bora lá. Essa aqui é a nossa folhinha de redação, né? Aqui, reparem só, deixa eu só consertar esse tamanho de tela aqui. Um momento. É isso, agora sim ficou melhor. Agora sim, agora sim. Então, essa aqui, ó, é a nossa folha de redação, né? O tema é, ó, o papel do policial penal na ressocialização do condenado, tá? Então, o tema é bem específico, tá? É qual o papel do policial penal na ressocialização do condenado. Então, é preciso falar sobre ressocialização e qual é o papel do policial penal. Então, bem específico assim, né? É um tema relativamente clichê, né? Mas que a gente tem que se preparar para esse tema também. E aqui ele colocou o título, os estigmas de um sistema falido, beleza? A redação em relação à estrutura, ó, tá certinha, aqui, ó, um pedacinho de um recuo aqui, né, no início de cada parágrafo, escrevendo até o final da margem, tá vendo? Olha só, a introdução aqui com uma, duas, três, quatro, cinco linhas, conclusão com uma, duas, três, quatro, cinco linhas também, seis linhas. Então, certinho aqui, desenvolvimento bem maior do que, a introdução e a conclusão. Então, em relação à estrutura, ó, essa redação aqui está sensacional, sensacional, sensacional mesmo. Aqui, provavelmente, ó, anota aqui na questão de adequação, organização adequada dos parágrafos. Com certeza aqui a nota aqui já vai ser total, ó. Só de olhar aqui o corretor já sabe que essa aqui é a nota total e é isso aqui que você, meu brother, tem que buscar na sua redação. Por quê? É que negócio, o corretor, ele tem um certo preconceito. Se ele bater o olho na sua redação e ele já não gostar da sua redação, filho, você tá lascado, né? Então, use, não precisa ter uma letra bonitona, não. E, tipo, vocês já viram minha letra é feia pra caralho. Vocês não precisam ter uma letra bonita. O que é preciso aqui, gente, é que vocês tenham uma organização, que ele veja lá que você dedicou um tempo a organizar que é a estrutura para ele. Não é porque pensa, o cara corrige 200 redações, 300 redações por dia, ele pega lá com inúmeros garranchos, e aí a redação que tiver lá mais diferenciadazinha, com uma estrutura certinha, ela já vai estar acima das outras redações, tá? Então, percam tempo com isso, percam tempo organizando, que é muito importante, tá? Bora lá então para as nossas partes do texto, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho só. Será que coube? Coube não. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho do zoom. É isso. E a gente vai aqui nesse zoom aqui. Então vamos lá. Introdução, eu tenho que apresentar 3 períodos, né? Vocês já sabem disso. 3 períodos na introdução. Nesses 3 períodos é preciso que eu faça uma contextualização. Depois, deixa eu só colocar esse microfone aqui um pouquinho mais perto. Uma contextualização. Depois eu tenho que fazer a apresentação do tema. E depois eu faço um roteiro do texto. Vou dizer ao meu corretor exatamente o que eu vou estar escrevendo no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2. É isso que é uma boa redação. Então vamos lá. Introdução. O Brasil passa por diversos problemas na atual circunstância, dentre eles o papel do policial penal na ressocialização do condenado. Tá? Essa introdução aqui, ó, reparem só, ela é uma introdução que ficou vaga. Tá? Por que ficou um pouco vaga? Né? Repare só que quando você fala, aumentar só um pouquinho o tamanho dessa letra. É isso. Por que eu falo aqui que ela está vaga? Quando você fala, ó, o Brasil passa por diversos problemas. Tá? Que problemas são esses? Não sei. Dentre eles, o papel do policial penal na ressocialização. Por que o papel do policial penal é um problema? Ele está citando que é um problema, mas não me fala por que é o problema. Não tem uma contextualização específica. Então aqui a gente tem muitos conhecimentos vagos. E isso não é muito interessante de uma forma de eu começar o texto. Então aqui, ó, nesse inicinho, a gente tem um probleminha de ideias vagas, tá? Não é interessante começar assim. Existem formas melhores. Vamos ver aqui como é que ele continua, ó. Vamos lá. Aí ele continua aqui, ó. Nesse sentido, é necessário analisar os motivos pelos quais isso acontece. Repare quando ele fala que isso acontece, ele está retomando essa ideia daqui, ó, do policial penal, tá? Mas aí, qual que é a questão do problema do policial penal na ressocialização? Falta ressocialização? O policial penal ele impede essa ressocialização? Não fica claro essa ideia.
tá? Então, por isso que eu tenho essas ideias vagas e que eu tenho que evitar na minha introdução do texto. É preciso que eu tenha ideias específicas, que eu cite exatamente o que eu quero falar, tá? Vamos lá. Pode-se argumentar que a falta de investimentos e a ausência de incentivos profissionais têm contribuído negativamente para o aumento desse panorama. E aqui ele faz o roteiro do texto, né? O que é o roteiro do texto? São os argumentos que eu vou usar no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2. Então ele fala ó, que a falta de investimentos, essa é a ideia do meu D1, e a ausência de incentivos profissionais. Essa aqui é a ideia do meu D2, tá? É a ideia do meu D2, né? Então a gente tem aqui uma contextualização, uma apresentação do tema e um roteiro do texto. Porém, a contextualização, ela tá vaga. Então aqui a gente tem um pequeno probleminha de argumentação, de pertinência ao tema, tá? Na verdade, não argumentação, de pertinência ao tema. Bem? Por quê? Porque essas informações elas não foram pertinentes, elas são informações vagas. Beleza, mas tá ok a introdução? Sim, tá ok. Tá ok a introdução. Tá? Vamos lá no meu desenvolvimento 1. Luiz, o que eu tenho que ter no desenvolvimento 1? Vem pra cá, ó. É muito importante, tá? E muita gente não tá fazendo isso. Muitos alunos do curso não estão fazendo isso, tá? Então é muito importante que você comece o seu desenvolvimento com um tópico frasal, tá? Então faça aí um tópico frasal no início do seu texto. É muito importante que isso aconteça, tá? Muito importante. O que é o tópico frasal? É uma frase resumitiva que vai mostrar ao leitor qual é a ideia central do parágrafo. Né? Porque muitos alunos começam um texto assim, ó, primeiramente, é válido pontuar que tal e tal e tal coisa. Só que quando você usa esse primeiramente, primeiro que ele nem é um conector de início de parágrafo. Né? Não é um conector bom, né? A gente não tem ainda, como a Selecom, ela não tem não é uma banca gigante, né? Não fez vários concursos, eu não sei dizer com propriedade se a Selecom considera o primeiramente como um conector ou se ela não considera como um conector. Se você pegar bancas grandes, como por exemplo a Fundação Carlos Chagas e a Selecom, elas não consideram primeiramente como conector. Nem o próprio Enem, não é? O Exame Nacional do Ensino Médio, não considera primeiramente como sendo um conector de início de parágrafo. Então, não é interessante que você comece dessa forma. E quando você pesquisa na internet aí, né, existem vários gurus da redação que falam assim, faça uma redação em 5 minutos, faça e tire 1000, e tire 200, e tire não sei quanto. Galera, isso você tem que tomar cuidado, tá? É possível sim fazer uma redação num pequeno tempo e atingir uma nota alta? Sim, mas não é uma coisa fácil, requer muito treino, tá? Não se engane aí com falsos gurus da internet. Eu mesmo, inclusive, ó, uma informação muito importante aqui, vou falar aqui em 2 minutinhos para não perder muito tempo, mas uma aluna nossa chamada Fabiana, ela estava tendo um acompanhamento com outro professor na cidade dela, e lá do sul de Minas. E aí, ela me questionou na redação que eu entreguei para ela, porque um outro corretor tinha dado 90 e tantos pontos na redação dela, e eu dei apenas 57. E aí, quando a gente foi analisar a correção dele com a minha correção, ele só tinha pontuado lá que existiam 2 desvios gramaticais. Por outro lado, eu consegui achar 23, eu acho, se eu não me engano. Ou seja, ele perdeu 20 desvios praticamente. Além disso, em vez de ela ter feito um texto dissertativo argumentativo, ela fez apenas um texto expositivo. E mesmo assim, esse outro corretor deu nota de 50 pontos para ela em estrutura, em conteúdo, e 50 pontos em estrutura. Primeiramente, que a correção da Selecon nem é baseada dessa forma. Então, ela estava com a correção de estrutura errada e o professor ele não conseguiu nem achar os erros gramaticais. Então tomem bastante cuidado com as coisas que vocês veem pela internet, tá? Veja lá, verifique quem é o professor. Existem muitos professores bons mesmos. Só que aí verifique, assista a aula, compare uma aula de um, compare com a aula do outro. Faça isso inclusive comigo, não é? Não aceite passivamente tudo o que eu falar, não. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver aí, você pode me mandar aqui no meu Instagram pessoal, tá? Você pode me mandar aqui no meu Instagram, @prof. Luiz F. Carvalho. Mas você tem que tomar muito cuidado, tá? É muito preocupante. A internet hoje, ela, como diz Humberto Eco, né, deu voz aos imbecis. Então, qualquer um hoje pode se passar como um bom professor de português. A gente compra seguidor, aí tome muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, é muito preocupante. Tá, então vem aqui agora, vamos lá. O que é importante aqui? Comece com o tópico frasal. Tem pouca gente que está começando com o tópico frasal e começa com primeiramente. Isso não é uma boa ideia, tá? Isso não é uma boa ideia. O que é um tópico frasal? É isso aqui, ó, que eu vou te mostrar agora. Então comece sempre o seu desenvolvimento 1 e o seu desenvolvimento 2 com um tópico frasal, tá? Ele fala assim, ó. Uma das justificativas do papel do policial penal na ressocialização do condenado ser bastante discutido no país. Olha só.
Então, repare, quando ele joga isso aqui, ele está me apresentando o tema e ele está falando, vai falar aqui o motivo pelo qual é bastante discutido, coisa que ele não citou lá na introdução, ele vai citar agora. Ele fala, ó, tem relação com a falta de investimentos, né? Que é justamente a ideia que ele jogou ali na introdução, ó, com a falta de investimentos. Beleza? Aí ele jogou aqui, ó, haja visto que. Esse haja visto não é um haja visto, deveria ser haja vista. Haja vista é palavra invariável. Então, haja vista que, atualmente, o sistema prisional do Estado passa por dificuldades no que tange a seu baixo efetivo, fazendo com que o agente fique sobrecarregado nas escalas de serviço nos presídios. Aqui faltou uma vírgula aqui, ó. O que, por sua vez, acaba fazendo com que os reclusos fiquem à míngua dos seus direitos garantidos expressamente na Lei de Execução Penal, como a assistência material, a saúde, né? Aqui a gente não tem essa crase aqui, ó. E a gente também não tem essa crase aqui, e sobretudo a educação. Tá? Aqui, ó, eu gostaria de chamar a atenção no seguinte: o que que faltou aqui? Olha o tamanho desse período. Esse período está muito grande. O que que é o período? Letra maiúscula até o ponto final. Então ele começa aqui, ó, uma das justificativas, ele vai falando, 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 até que chega aqui. Então você tem um período com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 linhas e meia. É um período muito grande, é um período gigante. Isso não é interessante. O interessante é que seu período tem aproximadamente 3 linhas, tá? 3 linhas. Não é uma camisa de força, não. Pode ser que tenha 2 linhas? Pode. Pode ser que tenha lá umas 4 linhas? Pode. O que não é interessante é que seja algo muito diferente. Por exemplo, 7 linhas já é linha com borra. Não é interessante que você faça isso, porque a gente tem vários problemas de várias orações subordinadas, várias relações de subordinação num período desse, né? E isso dificulta o entendimento do texto. Dessa forma como foi feito aqui, eu consegui entender perfeitamente, mas é muito perigoso, tá? Então, o que que é preciso fazer aqui para melhorar? É preciso colocar um ponto final, né? Então, ele fala aqui, ó, condenado no país tem relação com a falta de investimento. Então, em vez de eu colocar essa vírgula aqui e colocar o haja vista, eu colocaria aqui um ponto final e falaria assim, ó, é, nessa perspectiva, vírgula, é importante pontuar que. E aí você continua a ideia, ó. Nessa perspectiva, é importante pontuar que o sistema prisional do Estado passa por dificuldades no que tange ao seu baixo efetivo, fazendo com que o agente fique sobrecarregado nas escalas de serviço nos presídios, o que, por sua vez, acaba fazendo com que os reclusos fiquem à míngua dos seus direitos garantidos expressamente na Lei de Execução Penal. Aí eu daria para fazer isso. Aí repare que aqui eu ficaria com 3 períodos, né? O primeiro período, o segundo período e agora o terceiro período de consequência, né? Um parágrafo de desenvolvimento ele tem que ter no mínimo, tá? Grave isso, isso é muito importante, ó, presta atenção, ó, pega a visão aqui desse negócio que eu tô te falando, ó. Um parágrafo de desenvolvimento tem que ter, no mínimo, tá? 3 períodos, tá? Tome cuidado com isso. 3 períodos é o mínimo que eu tenho que ter. Bom? Então, vamos lá. Opa, aqui eu fiz errado. É isso, agora sim. Vamos lá então. E aqui você tem a consequência. Como consequência, o Brasil tem tomado destaques negativos no que diz respeito ao número de detentos que saem do estabelecimento do que quando entraram. Peraí, vamos de novo. O Brasil tem tomado destaques negativos no que diz respeito ao número de detentos que saem do estabelecimento do que quando entraram. Aqui a gente tem uma pequena incoerência. Por que uma pequena incoerência? Aqui talvez ele quis dizer assim, diz respeito ao número de detentos que saem do que quando entraram. Esse do que quando entraram, o que será que ele quis dizer aqui? Será que ele quis dizer que quando os detentos eles saem do estabelecimento prisional, eles não conseguem se ressocializar lá dentro devido à falta de direitos, e aí quando eles saem eles voltam a cometer crimes? Talvez tenha sido essa a ideia. Só que essa ideia não está dita aqui, né? A gente tem um período aqui confuso. Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva desse desenvolvimento. A gente tem uma ideia? Sim. Então a gente tem aí que tem uma falta de investimentos na questão do sistema prisional. Essa falta do investimento, ela gera com que o agente fique sobrecarregado nas escalas de serviço e, por sua vez, o recluso acaba não tendo seus direitos garantidos. E aí, como consequência, tem um efeito negativo que não ficou claro qual é esse efeito negativo, né? Provavelmente aquele que dizer sobre a questão da ressocialização, só que ficou vago. Então, é um bom desenvolvimento? Sim. Poderia ser melhor? Sim, né? Se tivesse essa última ideia aqui bem explicada e se tivesse dividido o período ali, ficaria melhorzinho. Mas tem uma ideia? Sim, tem uma ideia. Repare que está bem explicada a questão argumentativa do parágrafo, está bem explicada. Porém, a gente tem uma pequena falha aqui no finalzinho.
Vamos lá. Desenvolvimento 2, ó. Também é interessante que eu comece aqui com o meu tópico frasal, tá? Reparei o seguinte, ó. Além disso, vale ressaltar também que um outro motivo do papel do policial penal na ressocialização do condenado ser abordado, ó o tópico frasal, ó. Um outro motivo do papel do policial penal ser abordado diz respeito à ausência de incentivo profissional, uma vez que os sistemas carcerários estão cada vez mais lotados e, em alguns casos, os agentes de segurança prisional acabam não prestando o serviço de maneira eficiente, que colabora no bom desempenho dentro dos presídios, como, vírgula, como, por exemplo, o atendimento individualizado do condenado, o tratamento inadequado nas sanções disciplinares e até mesmo o descanso com os familiares que vão nos dias determinados, aqui faltou a concordância, para a visita. Ponto final. Aqui, ó, mesmo problema do desenvolvimento 1. Mesmo problema. Por que a gente tem o mesmo problema? Ó, ele começa aqui e vai até essa partezinha aqui, ó, sem colocar um ponto final. Isso é muito inadequado, tá? Não faça isso. Aqui não ficou tão inadequado assim, porque a escrita dele é boa. Tem poucos desvios gramaticais e não ficou incoerente, mas o risco que corre de ser incoerente com um período grande assim é muito grande. Então, o tópico frasal ele tem que ser curto. Aqui, ó, o que que eu faria? Mesma coisa do lado de cima, ó. Coloque um ponto final aqui e coloque aqui, ó, tipo assim, isso ocorre pois os sistemas carcerários estão cada vez mais lotados. Em alguns casos, agentes de segurança acabam não prestando o serviço de maneira eficiente. E aqui a gente tem um outro problema. Ó. Aqui você fala que os sistemas carcerários estão lotados, né? E os agentes eles acabam não prestando o serviço de maneira adequada. Tá? Cuidado que isso aqui é relativamente próximo. Ó. Você tem o sistema prisional tem dificuldades no baixo efetivo. Que parece que é a mesma ideia, mas não é. Um é o baixo efetivo de agentes, que, aliado à questão da superlotação de presídios, gera a mesma consequência, que é o fato de o policial penal ele não dá conta. Tá? Então você tem um baixo efetivo e prisões cada vez mais lotadas. Só que aqui, o que, que eu faria? Você tem apenas falando que os sistemas carcerários estão lotados. Porém, você não me fala quanto que é lotado. Né? Você não dá um dado estatístico disso, você não me fala alguma coisa. Então eu falaria, ó, isso ocorre, pois, de acordo com sei lá, você coloca matéria veiculada no G1, né? Você pode mentir a fonte nesse sentido, porque eu sei que o G1 falou sobre isso. Então, isso ocorre, pois, de acordo com a matéria do G1, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China, com a diferença de que nos Estados Unidos e na China, a população carcerária está diminuindo, enquanto no Brasil está aumentando. Então pode ser que futuramente o Brasil ainda passe a China, ainda passe os Estados Unidos. Né? E aí, depois você vai falar que a consequência disso é que os policiais penais, eles ficam sobrecarregados. Tá? E sem contar que aqui a gente teria que estar a questão da ausência de incentivo, né? Essa ausência de incentivo, ela não ficou aqui, ó. Ó, falou que os sistemas estão cada vez mais lotados, não prestando um serviço de maneira de qualidade, atendimento individualizado. Como reflexo, nota-se que diversos casos de policiais penais são tentados pelos presos para cometerem corrupção nas cadeias do Estado. Então, aqui sim você falou do negócio da ausência de incentivo. Então, nessas condições insalubres, os próprios policiais penais eles são tentados a cometerem corrupção. Tá? Só que aqui o que, que seria interessante focar? Ó? Seria interessante focar nessa questão da ressocialização. Então, em vez de jogar a consequência aqui como corrupção, seria interessante focar na ressocialização. Nessa ressocialização. Então, nesse parágrafo, a gente já tem um pequeno problema de argumentação. Qual é o problema de argumentação? Aqui, ó, falou que a causa central é a ausência de incentivo. Mas, na verdade, será que é a ausência de incentivo ou será que é simplesmente a questão da superlotação? Eu colocaria que a superlotação, falaria da superlotação do sistema carcerário, falaria como a consequência dessa superlotação para a vida do policial penal e, consequentemente, como que esse policial penal acaba se comportando que compromete a questão da ressocialização dos apenados. É assim que eu falaria.
né? Então você começa lá com o tópico frasal, falando de superlotação, joga o dado do G1 que eu te falei aqui agora, e fala que, como consequência, os policiais penais, né, os agentes de segurança prisional, eles não conseguem prestar o serviço de qualidade. E aí, consequentemente, a taxa de ressocialização no Brasil acaba sendo muito baixa. É assim que teria que ser desenvolvido. Tá? Então, aqui a gente tem dois problemas, tá? No desenvolvimento 1 a ideia tá certinha, porém, aqui no desenvolvimento 2 a gente tem um problema porque não focaria na ausência de incentivo. E também não fala-se na ressocialização, tá? Fala sobre corrupção. O foco aqui seria a ressocialização. Vamos lá para a conclusão. Conclusão, a gente tem o seguinte. Destarte, depreende-se que é importante a adoção de novas medidas para mitigar as problemáticas supracitadas, pelas quais acontece no papel do policial penal na ressocialização do combate, do condenado, tais como políticas públicas voltadas ao bom desempenho. Aqui, ó, de novo, a gente tem um período muito grande, né? Então, não é interessante que existam esses períodos muito grandes. É interessante que eu tenha períodos menores, com cerca de 3 linhas mais ou menos. Aqui a gente tem 4, mas mesmo assim esse período está grande, daria para dividir ele em 2. Então, ó, você tem novas medidas supracitadas pelas quais acontece aqui não no papel do policial penal. Aqui, esse período aqui, ele ficou confuso, ó. Eu tenho aqui pelas quais acontece no papel do policial penal na ressocialização do condenado. Isso aqui ficou confuso. Então, mitigar as problemáticas supracitadas, pelas quais, pelas quais acontece no papel do policial penal, não ficou certo essa estrutura aqui. Então, eu voltaria de outra forma. Eu falo assim, ó, destarte, depreende-se que o papel do policial penal em garantir a ressocialização do detento é influenciado pela superlotação dos presídios e pela... qual é a outra ideia? Superlotação dos presídios e com a falta de investimentos. Colocaria esses dois, pelo que gera o baixo efetivo. Colocaria fazendo uma reafirmação das duas ideias do parágrafo. Aqui já ficou confuso. E aí depois eu colocaria, sendo assim, é necessário que ocorra uma ação enérgica e concreta entre Estado, governo e diretores de presídio. Aqui teria que ter uma vírgula. Os quais, faltou aqui os quais, devem agir de maneira conjunta para melhorar a atual conjuntura dos presídios. Tá, aqui só ficou meio vaga essa adoção, né? Que ação enérgica que seria isso? Que maneira conjunta que seria isso? Só que como aqui a gente não tem uma prova do Enem, não existe problema em colocar uma conclusão, uma proposta de intervenção, é vaga sim. O que eu senti falta foi de uma reafirmação do problema. Por quê? Sempre aqui no início da conclusão, gente, é preciso reafirmar as causas do problema, tá? É preciso fazer isso e pouca gente está fazendo. Então você tem que reafirmar, você fala destarte, depreende-se que o papel os motivos que dificultam o papel do policial penal em garantir a ressocialização do apenado no Brasil tem relação com a falta de investimentos e com a superlotação dos presídios. Pronto, você vai reafirmar. Nesse sentido, é necessário que ocorra uma ação enérgica, tal, ponto final, e aí você joga uma frase de fechamento. Medidas como essas garantiriam que os preceitos constitucionais sejam de fato garantidos à maior parcela da população. Beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui a nota final dessa redação aqui, né? Vamos ver os desvios gramaticais que a gente tem aqui, ó, se tem muitos desvios ou poucos desvios, tá? Ah, e aqui eu acabei de reparar, faltou aqui, ó, a palavra incentivos, né? Aqui seria com C, né? Incentivar. Tem 2 incentivos aqui que eu tinha esquecido de marcar. Aqui, ó, incentivo aqui seria com C. Então vamos lá. Desvios gramaticais, ó. Aqui na introdução, a gente tem aqui incentivos, um desvio. Aí aqui no desenvolvimento 1, a gente tem aqui, ó, deveria ser o ponto final, mas não colocou, né? A gente tem aqui o problema do haja visto, que deveria ser haja vista. Aqui deveria ter uma vírgula, aqui deveria ter uma vírgula, aqui a crase, aqui outra crase. Beleza? Aqui incentivo de novo, tá? Aqui deveria ter um ponto final, mas como não ocorreu esse ponto final, não gera erro gramatical. Aqui deveria ter uma vírgula, aqui uma concordância, e aqui deveria ter uma vírgula e deveria ter os quais aqui, né? Então vamos lá.
Você tem, ó, dois desvios de ortografia, então dá 18 em 20 pontos, né? Aqui você tem 4 desvios aqui em pontuação, então são 16 pontos aqui. 5 desvios em morfossintaxe, então dá 15 pontos. Lembrando aqui, galera, que a cada desvio gramatical, tá? E ó, mostrando aqui a nota para vocês. A cada desvio gramatical você perde um ponto, tá? É interessante que você tenha no máximo 5 para garantir uma nota muito alta. Uma nota boa, boa mesmo, tá? E aí a gente tem, ó, 18 mais 16 mais 15, isso dá 49 pontos, né? Então, meu brother aqui, ó, acabou perdendo bastante ponto aqui na competência gramatical, né? Que poderiam ser evitados. Ó, repare aqui que ele poderia, se não tivesse nenhum erro, ele poderia ter começado aqui com 60 pontos. Mas ele perdeu 11 pontos, tá? Então, 11 pontos já são desvios consideráveis aqui para se perder. Vamos agora na outra parte, ó. Vamos agora aqui na outra parte. Nessa outra parte, ó, a gente olhou aqui a questão de organização adequada dos parágrafos já, né? Vamos olhar aqui agora a propriedade vocabular. O que é propriedade vocabular? Nas folhas novas de redação, eu retirei a propriedade vocabular daqui e eu coloquei nessa partezinha daqui, ó, junto com coesão, tá? Nessa partezinha daqui. Mas fica a mesma coisa. Todos os erros de propriedade vocabular são contabilizados como um ponto. A diferença é que agora não tá ficando mais aqui, tá ficando ali. Tá? Não muda muita coisa na nota final, não. Mas aqui, ó, ele não utilizou nenhuma palavra inadequada, não utilizou primeira pessoa, não fez aqui a utilização de palavras figuradas, né? Aquelas palavras que não podem ser usadas, né? A nossa aula lá de linguagem que a gente tem aqui no curso. Então, aqui ele ganha nota total aqui na propriedade vocabular, tá? Organização do uso de articuladores. Ó, vamos lá. Aqui a gente teria um pequeno problema. Por quê? Porque faltou colocar um ponto final aqui e dividir os parágrafos, colocando articulador. Mas apesar de ele não colocar um ponto final, ele coloca articuladores aqui, ó, uma vez que. Então repare que cada parágrafo ele vai ter, no mínimo, 2 conectores, que é de fato o que precisa ser feito, tá? Então, ele não tem um uso inadequado de articuladores aqui. Então, mesmo que tenha faltado articuladores em alguns lugares, não tem problema. O que não pode ter são conectores errados, desde que ele tenha um mínimo, né? Obviamente. Então, aqui ele já tem 8 mais 8 mais 8. Então, vamos lá. Pertinência ao tema. Pertinência ao tema, ele só tem o probleminha aqui da introdução, né? Que você tem temas vagos. E ele tem um probleminha aqui no desenvolvimento 2 que ele não focou na ressocialização. E o tema pedia explicitamente a questão da ressocialização. Então aqui, ó, eu tiraria aqui 2 pontos aqui na pertinência ao tema. Em argumentação, aqui já vai ser diferente. Por quê? Porque a argumentação do D1 dele tá ok, mas essa partezinha aqui ela ficou sem sentido, ó. Então aqui a gente já tira ponto, tá bom? Aqui no meu desenvolvimento 2, eu não citaria a ausência de incentivo, na verdade seria a questão da superlotação do sistema carcerário, então eu tiraria ponto aqui também. E ele não focou muito na questão da ressocialização. Então aqui, ó, vamos colocar aqui cerca de 5, se perder 3 pontos, eu colocaria aqui 4, vamos colocar para baixo, né? A nota eu gosto sempre de colocar para baixo do que para cima. E aí a gente pega aqui, ó, 8 mais 8 mais 8 dá 24, mais 6 dá 30, mais 4 pontos dá 34 pontos. Vamos te mostrar um negócio, Vamos colocar aqui, na verdade, 34, ó. 34 pontos em 40, né? 40 pontos. E aí você pega 34 mais 49, né, que foi a nota da nota 1, ele fica aqui, ó, com 83 pontos em 100, tá? 83 pontos em 100. Deixa eu até me tirar daqui para vocês enxergarem aí certinho, tá bom? Mas repare só, ó, se ele não tivesse tido nenhum desvio gramatical, ó, se ele não tivesse tido nenhum desvio gramatical, qual seria a nota final dele, ó? Qual que seria a nota final dele? Seria 34 mais 60 pontos. A nota dele, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Se ele não tivesse cometido nenhum desvio gramatical, mesmo com todos os problemas que eu apontei aqui, a nota dele seria 94 pontos, gente. 94 pontos. Então, o que foi responsável por diminuir a nota dele de 90 mais para 80? Os desvios gramaticais, tá vendo? Então é preciso que vocês não cometam desvios gramaticais, principalmente nessa reta final, gente. Quando vocês mandarem redação para mim, dê um pausezinho,
né? Analise lá essa tabelinha da direita aqui, ó. Veja quais são os erros que você mais comete. Por exemplo, ele errou aqui uma palavra. Te garanto que ele não vai errar mais essa palavra de novo, incentivo. Não vai errar mais de novo. Agora, repare que ele está tendo aqui, ó, 4 desvios gramaticais de pontuação. Então, é preciso estudar pontuação. E ele está tendo 5 desvios gramaticais aqui, um de crase, né? Aqui, 2 de crase aqui. Onde mais? 2 de crase. E aqui um de concordância, que o haja visto que ele não vai usar, e 2 de concordância. E aqui faltou os quais. Tá? Então são desvios assim que você tem que prestar atenção quando eu fizer a marcação e não cometer mais esses desvios. Porque se você for corrigindo de redação por redação todos os desvios que você tem e aprender, agora eu já sei que o haja vista não é haja visto, mas é haja vista. Agora eu sei que não é mais incentivo com S, é incentivo com C. Você não comete mais esse erro na próxima redação e aí os seus erros vão diminuindo até que você não tenha nenhum desvio gramatical. Se você chegar lá sem desvio gramatical e fizer uma redação relativamente mais ou menos, repare que essa redação ela teve problemas. Mesmo assim, a nota dela é alta. Por quê? Porque a nota da Selecom foca mais na questão gramatical e na questão estrutural. E se você fizer bem essas partes, você com certeza tirará acima de 85 pontos, tá? É isso que eu tô mostrando para vocês. Então nós vamos ficando por aqui. Lembrando que qualquer dúvida você pode me mandar aqui no meu Instagram pessoal, tá? Então é isso. E força guerreiro, força guerreira e até a nossa próxima aula.